Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo a esse espaço Estude Jovem. Mais uma aula, na verdade é um resumo, né? Que as aulas foram gravadas com slides, está aí no canal. Então, quando você vê resumo, é aquilo que é bem resumido, bem sintetizado, para você lembrar os principais tópicos. As outras aulas, elas estão em slide, passo a passo, bem devagarzinho, para que você possa compreender. E se você for dando pausa e você olhar o conteúdo dos slides, você vai compreender tranquilamente sobre o assunto. Aqui nós vamos tratar hoje as reformas religiosas. O que ocorreu sobre as reformas religiosas? Crise na igreja católica. Essa reforma ela ocorre na Europa, ok? Quais são as crises que a Igreja Católica passava no continente europeu? Inicialmente, ela era contra o fortalecimento dos reis, ou seja, você tinha uma briga política entre o Papa e os reis, as monarquias. A Igreja era a grande proprietária de terra e as pessoas que usavam as suas terras para trabalhar, ou seja, os camponeses, tinham que pagar altos impostos para poder usufruir a terra que pertencia à Igreja Católica. A proibição do lucro e da usura gerou descontentamento da burguesia, ou seja, a burguesia que estava lucrando através do comércio, das relações comerciais, a Igreja era contra o lucro. Ou seja, se você ganhasse muito dinheiro, no caso lá a pessoa ganhasse muito dinheiro, o burguês ganhasse muito dinheiro, ele deveria doar para a Igreja Católica, senão ele estava no crime da usura, do luxo, ok? Era bastante criticada, a Igreja era bastante criticada por vender indulgências e objetos sagrados, que é chamado de simonia, e cargos eclesiásticos, ou seja, eu só poderia pecar, fazer o que fosse, por mais abominável que seria, pagava uma taxa, uma indulgência. Seu lugar no céu estava garantido. Comprava-se uma caneta, né? Eu estou rindo, gente, porque isso existe ainda hoje, né? Você compra uma caneta, é uma caneta santa, uma caneta ungida. Essa caneta aqui você pode escrever que vai acontecer. Ou seja, tinha instrumentos, objetos, né? Parece que nós estamos vivendo aqui dentro desse contexto. Venda de objetos, tido como santo. E cargos eclesiásticos também. Principalmente a burguesia, a elite, né? Eles tinham dinheiro, chegavam na igreja e falavam: quero ser monge, quero ser papa. Papa não poderia, que papa só tinha um. Mas poderia alcançar cargos para poder dirigir as igrejas, as paróquias, enfim. Então, a pessoa não tinha vocação, não tinha chamado, não sabia nem ler e escrever muitas vezes, não tinha entendimento, mas comprava um cargo para ter a função e destaque na sociedade. Até o século XV, as indulgências eram concedidas para quem realizava a caridade. Então, você chegava lá, trocava um telhado, pintava a igreja, construía a igreja, uma festa, uma procissão, a pessoa recebia a carta de indulgência. A partir do século XV, as indulgências passaram a ser vendidas, veja só, até o século XV, caridade. Mas caridade, faz uma caridade por ano, um telhado dura 10 anos, enfim. Um telhado dura 20, 30 anos, dependendo. A igreja não se constrói todo dia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a caridade de lado e vamos passar a utilizar a venda. Pecou, comprou. Pecou, comprou. Ou seja, como o ser humano é um ser pecador em existencial, ele, então, sabia que todo ato falho, todo ato errôneo, era só ir domingo na missa, chamar o padre no canto e comprar a indulgência. A reforma protestante, o que contribuiu? Qual foi o contexto? Havia interesse dos nobres
em reaver as terras doadas à igreja. Ou seja, doei terra, doei isso, Deus falou que ia me abençoar, mas continuo na miséria, continuo pagando, agora não tem nem mais terra. Então eles queriam rever as terras que tinham sido doadas. Havia crítica decorrente dos abusos cometidos pelo clero, corrupção, vida luxuosa e etc. Havia interesse no desenvolvimento do comércio lucrativo, aqui o burguês. O burguês queria lucrar, queria expandir. A igreja estava retendo. Então, a classe dos burgueses incentivavam o comércio lucrativo. O humanismo e o antropocentrismo influenciavam o pensamento da época. Ou seja, o homem agora é o centro, o homem busca a razão, o homem tem razão, ele tem percepção, conforme foi dado na outra aula anterior. Ou seja, você tem um ambiente favorável para uma cisão na Igreja Católica, que foi o que ocorreu. Por quê? Martim Lutero, ele que vai iniciar esse processo de revolta, de reforma, contrariando a Igreja. Claro que, na verdade, falar que Martim Lutero iniciou é até errôneo, porque tivemos pessoas anteriores a eles que combateram, mas foram mortos. O movimento era pequeno, foram abafados. Martim Lutero foi o que sobressaiu nessa luta. Mas quais eram as críticas, então, que está relacionada à Igreja Católica? Na Inglaterra e no Sacro Império Germânico, padres humanistas condenavam a ignorância, a corrupção e a imoralidade da instituição. Isso no século XIV. No século XV, pregação dos humanistas gerou rebelião contra o governo na Boêmia, na atual República Tcheca. No século XVI, o movimento reformista foi iniciado com Martim Lutero na Alemanha. Viu só? Nós estamos falando do século XIV até o século XVI. Martim Lutero foi aquele que conseguiu o êxito, foi o que ficou marcado na história. Martim Lutero iniciou o processo de contestação contra a prática da Igreja, era contra a venda de indulgências. A construção da Basílica de São Pedro foi um dos motivos pelas vendas das indulgências. Em 1515, 1517, escreveu as 95 teses e as pregou na porta da Catedral de Wittenberg. Foi excomungada pelo Papa Leão X, contou com a proteção da parte da nobreza, que estava interessada no poder da Igreja, ou seja, na verdade, enfraquecer para tomar o poder, traduziu a Bíblia do grego para alemão a fim de ampliar o número de eleitores. E aí, senhores, é um processo que não tem mais volta, porque ele conseguiu iniciar uma rebelião. A rebelião, melhor seria um movimento de reformistas, ok? Um movimento de reformista contra o sistema católico que estava imperando em toda a Europa naquele exato momento. E vai surgir várias correntes desse movimento. Só que nós vamos citar três aqui, que é o luteranismo, calvinismo e o anglicanismo. O luteranismo diz o seguinte: as novas crenças surgidas na Europa no século XVI romperam a unidade cristã. Aqui, no caso, essas novas crenças, novas linhas de pensamentos, romperam a unidade do pensamento cristão. Aqui, no caso, é o pensamento da Igreja Católica. E fez surgir doutrinas protestantes, como luteranismo, calvinismo e anglicanismo. O luteranismo, as características: sem celibatos dos clérigos, sem hierarquia religiosa, livre interpretação da Bíblia, subordinação da Igreja ao Estado, o Estado aqui no caso é o governo, ao rei, nesse momento, salvação pela fé, crítica ao culto de imagens, 2 sacramentos,
batismo e eucaristias. A expansão do luteranismo, o qual nós estamos falando, espalhou-se rapidamente na Suécia, Dinamarca, Noruega e nas regiões do Báltico. Tinha boa aceitação entre nobres, burgueses e camponeses. No outro lado, nós temos o calvinismo. Características: difusão das ideias de Lutero na Suíça, pregação do padre humanista João Calvino em 1519, doutrina na predestinação absoluta baseada no trabalho árduo e na prosperidade econômica, religião fundamentada na interpretação da Bíblia, crítica ao culto de imagens, 2 sacramentos, batismos e eucaristias. A expansão do calvinismo foi: os presbiterianos tomaram os Países Baixos, ou seja, influenciaram, foram bem aceitos nos Países Baixos. Dinamarca e Escócia, huguenotes, França, puritanos, Inglaterra. E aí nós temos o quê? Os anglicanos. O anglicanismo ele vai ser personificado na Inglaterra. Vai iniciar o quê? Inicia com o rei Henrique VIII, que rompeu com o Papa e confiscou terras da Igreja Católica para os bens dos membros do clero. Ou seja, se cria a igreja anglicanos, rompe com o Papa, toma a terra dos papas, ou do Papa, na verdade, da Igreja Católica, e dos bens e dos membros do clero. Ou seja, perderam tudo. Teve seu processo concluído com a filha de Henrique VIII, Elizabeth I, que organizou a doutrina e os rituais anglicanos. A igreja, então, a unidade da Igreja Católica foi quebrada. Ela, então, partiu para a Contra-Reforma e a reforma dentro da igreja. A Contra-Reforma ou Reforma Católica foi um movimento de reação da Igreja Católica no século XVI, que objetivava conter as ideias reformistas e se organizar, ou seja, se refortalecer. Entre as ações tomadas, a Igreja Católica no período estava o Concílio de Trento, Companhia de Jesus e a Inquisição. Essa Contra-Reforma se tornou uma tragédia. Tem uma aula gravada que fala sobre a Contra-Reforma. Se você parar com calma, observar, você vai ver que foi uma tragédia esse movimento. O Concílio de Trento, reunião de membros do clero entre 1545 e 1563. Nesse concílio ocorreram a reafirmação dos dogmas católicos e aumentando a rigidez. Ok? Companhia de Jesus, criada em 1534 para fortalecer e expandir a fé católica. Os jesuítas ficaram conhecidos como soldados de Cristo, seriam os missionários. A Inquisição, intensificação dos processos do Tribunal do Santo Ofício, ligado à Inquisição. Ou seja, essa Inquisição aqui, gente, matou aí muitas pessoas que sofreram assédio, denúncias infundadas, não aceitavam mais os dogmas da igreja, não aceitavam como o Papa sendo verdade absoluta. Então, nós temos também um movimento científico, né, que estava amadurecendo, e as pessoas que estavam buscando a ciência, usando a razão, experimentos, eram considerados bruxos, etc. Então, senhores, eu peço a vocês que acompanhem o canal, acompanhem o espaço Estude Jovem, assista às aulas, é aula de 40 minutos, 50 minutos, mas tudo aqui foi pensado para o seu bem, para te ajudar nesse momento de dificuldades, o qual o Brasil passa devido a esse problema médico aí, nessa pandemia do vírus que nos separou. Mas precisamos nos esforçar e diminuir essa distância social, e aproveitar esse momento aqui para essa tecnologia de podermos estar integrados e não soltos. Eu só quero ajudar, ok?
Estou aqui para ajudar. Eu espero que você também tenha um pouco de paciência e possa assistir às aulas. Pode perguntar, pode pedir para gravar de novo, pode pedir para gravar outra aula, outro assunto, e eu estou à disposição, tá ok, jovem? Um abraço e até a próxima.